Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos do nosso mini curso de Kubernetes. Na verdade é um curso completo, né? Mas a gente tem tratado aí como mini curso. Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com volumes. O container ele foi criado para ser de forma efêmera, o que significa que ele vai perder os dados quando você finalizar o seu container. Porém, quando nós criamos um container que ele precisa persistir os dados, nós temos um recurso dentro do cluster, né? Na verdade dentro do container, né? Ele tem um recurso chamado de volume, onde eu consigo pegar uma área de armazenamento externo e montar dentro do meu container como um volume. Os volumes no Kubernetes, eles são uma forma de persistir os dados para os nossos pods. Enquanto que os containers eles são efêmeros, quando nós desligamos ou reencerramos os containers, os dados são perdidos. Então os volumes eles permitem que os dados eles sejam preservados, né? Eles sejam mantidos dentro de todo o ciclo de vida do nosso container. Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de volumes disponíveis no Kubernetes. Alguns nós vamos fazer diretamente o teste aqui na prática e entender como que eles funcionam, né? Como que eles são usados em diferentes situações. O primeiro exemplo que nós vamos utilizar aqui, eu criei aqui um arquivo volumes e nós vamos utilizar o tipo emptydir. O volume emptydir ele é criado quando o pod é atribuído a um nó. E não existe, né, esse volume, ele não vai existir enquanto o pod não estiver rodando. Tá? Então um exemplo desse aqui seria para a gente utilizar para cache, né, temporário ou para algum processo dentro do pod. Então nós vamos criar ele utilizando essa estrutura. Então ele não é esse diretório, barra cache, é o volume que vai ser montado lá dentro do meu container. Então dentro do container vai existir o barra cache. Aqui eu estou subindo apenas uma imagem do BusyBox, tá? Apenas para ele rodar aqui um sleep de 3.600 segundos. Então ó, a primeira coisa que eu preciso fazer dentro da estrutura de criação do meu pod é criar um volume. Lembra que dentro do deployment a gente tem essa estrutura do pod, então isso aqui a gente colocaria dentro do meu deployment. Eu estou criando um pod só para simplificar o nosso aprendizado aqui, mas veja que eu tenho um recurso chamado volume, o tipo dele aqui vai ser emptydir, então ele não tem realmente nenhum volume, ele vai ser criado em memória e a gente precisa dar aqui um cache volume, né? Ou seja, um nome para ele. E aqui em cima eu faço a chamada desse volume que foi criado dentro da minha estrutura de container, aqui é a criação do meu container, do meu pod. Então o meu pod vai ter um container rodando, esse container ele vai criar um ponto de montagem chamado barra cache, ok? Então essa é a estrutura que eu vou utilizar. Vamos criar então kubectl apply-f volume.yaml. Kubectl get pods, ele vai estar subindo o meu pod, tá? A gente não tem aqui um volume, ó. Se eu rodar aqui o comando kubectl get PV é de persistent volume, né? Um persistent volume, não tem, tá? Se eu pedir para pegar uma requisição de um volume, que é um PVC, também eu não tenho esse recurso criado. Por quê? Ele foi criado somente dentro do container em um espaço, ponto de montagem, que é montado em memória, tá? É uma situação em que eu tenho um diretório que ele vai ser montado, porém essas informações irão persistir enquanto o container também existir. Ainda continua sendo um padrão efêmero. Então, kubectl get pods, tá aqui ó, rodando o meu pod. Se a gente entrar dentro desse pod, vamos entrar aqui dentro desse emptydir, vamos abrir aqui um shell. Lá dentro, ó, se eu rodar um ls na barra, nós vamos encontrar então, tem que encontrar aquele diretório cache, né, que foi o diretório que ele criou, tá? Então esse ponto de montagem aqui, o barra cache, ele foi criado porque nós utilizamos um emptydir. Se a gente rodar aqui um df-ht, nós vamos encontrar o barra cache aqui montado, ó, como uma unidade, né, de um volume, um bit RFS, tá? Esse é o barra cache que nós acabamos então de montar usando a estrutura de memória, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo que nós temos, o chamado emptydir. O segundo exemplo que nós podemos utilizar aqui, deixa eu deletar esse pod aqui, deletar assim, ó, delete
Ele vai deletar. Bom, enquanto ele está deletando aqui o pod, vamos editar aqui o arquivo. Eu criei aqui um volume 2, tá? Esse volume 2, ele usa, ó, embaixo, na criação do volume, também eu tenho que criar o meu objeto volume, só que agora eu vou utilizar um outro tipo, eu vou utilizar o hostpath. O volume hostpath, tá, ele é montado em um diretório no host aonde o container está sendo criado. Tá? Então ele é útil, só que ele deve ser usado com cuidado, porque eu estou tendo acesso ao host aonde o meu container está rodando. Tá? Então, dependendo do que o meu container vai executar, ele está tendo acesso ao host aonde ele está hospedado. Isso geralmente, né, nos padrões de segurança, a gente tem que tomar cuidado para que, de repente, não seja injetado nada dentro do diretório do host local, do host onde o meu container vai estar rodando, para que ele não invada, né, o servidor ali, tá bom? Então, use com cuidado, mas ele está fazendo isso, ó, o hostpath. Na máquina local, então, ele vai criar um /data, é um diretório na raiz chamado data, e tudo que eu salvar no meu container usando esse volume tem que estar dentro desse diretório no host aonde o container subir. Observe então aqui que no container nós vamos ter que fazer a chamada do meu volume, então eu vou chamar um volume mount, eu vou montar o meu volume. Esse volume eu vou ter acesso lá dentro do meu container ao /host. Então tudo que eu salvar dentro do meu container no /host, eu estarei salvando na máquina aonde ele vai estar rodando, ou no nó aonde ele vai estar rodando, dentro do diretório /data. Eu posso utilizar então minha ferramenta de backup para fazer o backup do meu host lá no diretório /data, porque ele automaticamente vai estar salvando todos os dados do meu container que estaria lá dentro do meu /host. Então, ó, vou montar, aqui a gente dá o nome chamando exatamente o host volume, que é esse nome do volume que nós demos aqui embaixo, tá? Então lá dentro do container eu tenho que enxergar esse conteúdo. Vamos fazer então aqui o teste. Vamos criar então, ó, kubectl create -f volume 2, vou criar então o meu volume, tá? Na verdade, criei o meu pod, que vai utilizar o meu volume, usando esse arquivo aqui de baixo. Então, ó, kubectl get pods, ele já criou aqui o meu container. Vamos entrar no container, ó, exec -ti pods, e aí vamos acessar o shell dele. Olhando aqui dentro então, ó, dentro do /, tá? Observe que não tem mais aquele diretório cache que nós criamos na etapa anterior. Por quê? Ali era um volume que tinha sido criado. Agora eu não tenho, mas eu tenho o diretório hosts, tá? O diretório hosts, vamos ver o conteúdo dele? Não deve ter nada, né? Porque a gente acabou de subir um volume e realmente não tem nada. Esse meu container, deixa eu dar um exit aqui, vamos fazer assim, eu vou deixar rodando aqui o what, ó, kubectl get pods -all-wide, só para a gente pegar aqui o endereço IP, tá, do meu container. Esse container ele foi criado no meu my cluster worker. A gente tem o worker e o worker 2, né? Vamos ver aqui embaixo, ó. Na telinha de baixo eu vou fazer assim, ó. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, ó. kubectl get nodes -all-wide. Nós temos então o nosso nó chamado de myClusterWorker e o myClusterWorker 2. Ele foi criado no myClusterWorker, né? Então foi criado nesse nó. Né? Esse nó tem o seguinte IP, ó, 10.89.0.4. Como nós estamos rodando aqui via container, eu estou rodando aqui via Docker, né? No meu caso eu estou rodando via Podman, mas pode ser via Docker. Então eu vou fazer o seguinte, ó, Podman. Eu vou verificar quais são os containers que estão rodando aqui no meu nó, tá? Ou seja, quais são esses nós que eu tenho. Esse IP aqui não é acessado a partir da minha máquina. Então, se eu quiser acessar esse nó aqui usando o Kaido, eu tenho que acessar o container do meu nó, o worker. É lá dentro que ele está criando o meu container, né? É lá dentro que está rodando esse hostpath example, tá? Então, ó, podman ps, vamos ver aqui os containers que estão rodando. Então, eu vou precisar acessar este container do Kaido, que monta o meu cluster. Se fosse no ambiente de produção, eu teria que acessar o host aonde estaria rodando esse meu container. Então, nós vamos utilizar aqui o acesso ao container, mas se for um nó, você teria que acessar a máquina aonde estaria rodando o seu worker. No meu caso, ele diz que esse my worker é esse container que eu tenho que acessar. Então, eu vou rodar aqui, ó, podman exec -ti, e aí eu vou passar aqui, ó, o ID
do meu cluster e dentro dele eu vou acessar o shell. Lá dentro, ele criou então aqui na minha barra, ele tem que ter criado aquele diretório data, ó, está aqui. É o diretório que nós pedimos para que ele criasse como volume. Esse volume está dentro desse nó. No meu work 2, né, se eu tentar acessar esse nó aqui, não vai existir esse diretório data, porque ele foi criado somente no meu My Cluster Work, somente nesse primeiro work, beleza? Então, aqui dentro nós temos, ó, dentro do diretório data, não deve existir nada, né? Deixa eu dar um ls aqui, /data. Não tem nada. Vamos criar um arquivo lá dentro, ó, vim, eu acho que não tem o vim aqui, vamos fazer assim, ó, echo teste de arquivo, e aí vou redirecionar isso aqui para dentro do /data e vou criar um arquivo chamado arquivo, tá? Vou colocar assim, arquivo.txt. Então agora dentro do meu diretório data eu coloquei um arquivo e esse arquivo tem que existir também dentro do container. Vamos ver se isso é verdade, ó, vou sair aqui e vamos acessar o kubectl exec-ti pods, vamos acessar esse hostpath, ok, que é o nome do meu container aqui em cima, ó, hostpath, eu vou acessar o shell dele, tá? Então eu estou dentro dele, lembra que ele tinha criado aqui, ó, o /host, e eu dei um ls, não tinha nada, agora ó, ls/host, lá dentro tem um arquivo.txt. Porque eu fui lá no diretório, dentro do host e salvei. Ou seja, tudo que eu salvar aqui dentro agora, se eu criar aqui um novo arquivo, vamos criar dentro do /hosts, host só, né? Um novo arquivo, tá? Novo arquivo.txt. Pronto, agora dentro do diretório eu tenho dois arquivos. Eu tenho o arquivo txt e tenho o novo arquivo. Isso significa que todos os dados estarão sendo salvos. Na próxima aula eu vou te ensinar como trabalhar com um volume em um servidor externo, seja um storage ou seja um servidor NFS. Essa primeira aula vimos aí então o modo do emptydir e o modo também de montagem do nosso volume via hostpath. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ative o sininho para você receber as notificações, assim você vai receber a notificação de todos os novos vídeos que estão sendo lançados aqui dentro do nosso canal. Nós estamos numa série sendo lançado vídeos de segunda a sexta-feira até completarmos esse mini curso. Depois dele eu vou criar aulas diversas utilizando aí o método mais avançado dentro do cluster. Depois que você aprender a administrar, você vai poder acompanhar. Então para isso, ativa o sininho, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like porque ele é bem importante para nós, tá bom? Então coloca aí no comentário que você, se você já conhece. Coloca aí nos comentários, né, se você está gostando da nossa série de vídeos, né, o que a gente precisa melhorar. E se você tiver alguma sugestão, coloca aí também, porque eu vou ter o maior prazer, tá, de preparar uma aula toda detalhada aqui para poder explicar melhor o conteúdo para vocês. Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso curso. Te aguardo até a próxima aula.